Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares, professor de filosofia, e vamos de filosofia do Enem de 2021. Pega teu papel e caneta aí para anotar as principais ideias, pontos e dicas que vamos comentar na resolução dessa questão, beleza? Vamos para o texto? Diz o seguinte: é preciso usar de violência e rebater variamente os apetites dos sentidos, sem atender o que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja dispostas para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo, né? Eita, que texto pesado, eu não sei você, mas me arrepiei todinho nesse texto, né? Esse negócio aí de, olha aí, ó, trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. A carne tem que estar sempre submissa ao processo do espírito, né? Nós estamos falando, gente, de um texto de Thomas Kempis, né? Que ele é um místico esotérico da Idade Média. Nasceu ali por volta de 1380, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. E aí, uma das suas principais obras é justamente a do texto que está aí na nossa questão, Imitação de Cristo, né? Então nós estamos falando de um filósofo que surgiu ali, de um pensador, né? Não podemos nem caracterizá-lo como filósofo precisamente, mas como um pensador místico, esotérico, né? Religioso, um teólogo ali por volta do início da era cristã, beleza? Então, muito influenciado provavelmente pelo pensamento platonista ou neoplatônico, né, onde valoriza muito mais a questão do espírito em detrimento da questão do corpo, né? E aí a gente percebe isso claramente num texto que nós lemos, beleza? Vamos para o enunciado da questão que diz assim: qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Professor, o que é ascetismo? Ascetismo é um movimento filosófico, teológico, esotérico que trabalha a valorização do espírito em detrimento do corpo, né? É um processo de uma ascese espiritual, ou seja, de uma elevação do espírito. Essa ideia é alcançar cada vez mais o divino através do espírito e não do corpo, né? Então, paralelo a essa questão cristã, nós temos aí, por exemplo, o movimento lá dos hindus, né, do budismo, quando eles ficam lá em processo de meditação, né? E ali aquele processo ali é um processo espiritual, onde o espírito se conecta com o sagrado, se conecta com o divino, se conecta com o transcendental. Então, é o detrimento do corpo em valorização do espírito, né? Então, quando a gente está dando essa dica para você, já está dando aí para você visualizar a alternativa correta da nossa questão. Alternativa A: exaltação do ritualismo litúrgico. Por que não essa temática da questão do ritual, né, da questão da liturgia? Porque essa liturgia, essa questão do ritualismo, trabalha a questão da matéria, trabalha a questão daquilo que está dentro da natureza, da material, né? Então, para você fazer um rito, você precisa do material para fazer o processo ritualístico. Você precisa, se a gente falar numa linguagem primitiva, você vai precisar do sacrifício, você vai precisar do local sagrado. Então, tudo está dentro de um processo materialista. Vamos para a alternativa B: afirmação do pensamento racional, né? Por que nós não podemos marcar essa ideia da racionalidade? Porque nós estamos falando de um ser místico, né? de um pensador místico, onde valoriza-se as questões espiritualistas, não um processo de racionalidade, como está sendo apresentado aí na alternativa, né? Essa afirmação do pensamento racional, ela vai ficar muito mais evidente depois de Santo Tomás de Aquino, já chegando no movimento da Idade Moderna, né? Graças ao movimento racionalista, por exemplo. Alternativa C: desqualificação da atividade laboral. Essa alternativa, muita gente se enganchou nela, porque fala sobre a questão de desqualificar o trabalho, mas aí a gente tem que entender que o trabalho também é um processo de valoração do espírito. É através do trabalho que a gente evolui a nossa questão do espírito, né? É só a gente pensar nos movimentos dos monges, né? A galera que vai para os mosteiros, para os monastérios, né? E lá nos monastérios vai viver uma vida sagrada, dada ao trabalho e ao
processo religioso, né, a questão espiritual. Alternativa D, condenação da alimentação impura. Em nenhum momento a gente está falando de questão de alimentação, né? Até mesmo porque essa alternativa ela está incluída na alternativa E. Olha a alternativa E, que é a nossa alternativa correta. Desvalorização da materialidade corpórea. Então, se eu desvalorizo a questão do corpo, desvalorizo a questão da matéria, então eu condeno também a alimentação que é impura, que permite ou que abre espaço para que o meu espírito possa ser incomodado, possa ser maculado, né? Então a alternativa dela está dentro da alternativa E. Então, quando eu rejeito, quando eu desvalorizo a questão material, a questão corpórea, eu desvalorizo também essa questão da alimentação, que pode trazer algum tipo de pecado, algum tipo de erro para a minha espiritualidade. Então, essa é a nossa questãozinha aí do Thomas Kempis, né, esse místico esotérico do início da era cristã, que vai trazer justamente essa desvalorização do corpo e essa valorização do espírito. Beleza? Então, galerinha, a gente se vê na nossa próxima questão. Até mais!